E aí, gente, beleza? Videozinho diferente hoje aqui pra vocês. Vou tentar nesse formato de PowerPoint pra ver se fica bom também. Mentira, na verdade é só porque acabou meu papel sulfite e eu não tenho como gravar o vídeo do jeito que eu tô gravando os outros. Mas em PowerPoint fica bom também, então vamos lá. Bom, a gente vai aí pra página 423. Finalmente agora, de verdade, é tudo que falta pra gente acabar a apostila 1. E eu vou fazer esse capítulo com vocês. Então, ele vai ser um capítulo de resolução de problemas por padrões, certo? O que seriam padrões? A gente vai tentar pensar de formas que servem para várias para vários exemplos diferentes, né? E a gente vai tentar generalizar, ou seja, imaginar ali uma expressão, imaginar ali uma fórmula, alguma coisa que funcione toda vez, certo? Bom, para começar aí, a gente tem aí, página 423, um exercício em que eu tenho uma sequência de figuras e ele pede, e cada figura é formada por uma certa quantidade de elementos, né? E ele pede para que a gente consiga fazer uma expressão que me dê o total de elementos de acordo com a posição da figura, né? Então, por exemplo, aí na questão 1, a gente vai ter vários cubinhos, né? Então, a figura 1, ela é composta por um cubinho só. A figura 2, ela é composta por quatro cubinhos, né? Vocês estão vendo três aí, tem aquele que tá escondido ali, né? Que ele tá embaixo do que tá mais alto, né? Porque senão ele estaria apoiado em nada, né? Tem que ter um ali para apoiar ele. E aí a terceira figura é como se você tivesse a mesma coisa que a segunda figura, só que você tivesse colocado uma base um pouco maior, né? Então percebe que na verdade o padrão do que está acontecendo aí é o seguinte: você sempre vai ter a figura anterior, só que a base ela vai meio que ser encaixada uma base um pouco maior. Na verdade, é exatamente dois cubinhos maior do que a anterior, né? O problema é que dessa forma a gente consegue enxergar um padrão que ele é recursivo, ou seja, você consegue enxergar um padrão que toda figura depende da figura anterior, né? Por exemplo, eu saberia desenhar a próxima figura, mas só porque eu tô vendo a figura anterior. O nosso objetivo aqui é tentar achar uma fórmula, uma expressão, né, algébrica, com letra, com número, que represente qualquer caso sem eu precisar do caso anterior. Nessa questão 1 é um pouquinho diferente porque eu vou ter que pensar nos números mesmo. Eu não vou conseguir uma lógica só olhando para o desenho, certo? Então vamos voltar e vamos pensar na quantidade. Olha só, no primeiro desenho eu tenho um cubinho só, certo? Então o total de cubinhos que eu tenho é um para a posição um do meu desenho. Agora, no meu segundo desenho, que ele é o desenho de posição 2, certo? O total de elementos dele é 4. Ou seja, para quando eu estou na segunda posição, o total de elementos é 4. Agora, na terceira posição, esse a gente não chegou a contar ainda, mas se você contar certinho, você tem 9 cubinhos no terceiro desenho. Então, na terceira posição são 9 cubinhos. E na quarta posição, se você contar aí, vai dar 16 cubinhos. Então, vamos recapitular. Para a posição 1, 1 cubinho. Para a posição 2, 4. Para a posição 3, 9. Para a posição 4, 16. Tá enxergando um padrão aí? Tempo. 5, 4, cansei. O padrão é que sempre está pegando o número da posição e está elevando ao quadrado, né? Então, continuando o padrão, se eu fizesse o quinto desenho,
eu já sei que o quinto desenho teria 25 quadradinhos, 25 cubinhos, né? Agora, para eu escrever isso numa forma genérica, ele está falando assim, ó, no enunciado. O total de elementos ele vai chamar de T. E a posição do desenho ele vai chamar de N. Eu vou escrever assim, então, ó, T igual a N ao quadrado. Percebe que isso vale para qualquer um dos 4 desenhos, ou ainda, se eu continuasse a sequência, valeria para qualquer um dos próximos desenhos também. Agora, virando a página aí, a gente tem o segundo desenho, página 424. O segundo desenho, ele já vai ser um pouco mais lógico pelas figuras e não pelos números, certo? Então, uma coisa que funcionou na questão passada foi a gente pensar nos números e enxergar um padrão pelos números, né? Dessa vez a gente vai pensar de um outro jeito. A gente vai pensar assim, ó, qual que é uma estratégia boa para eu contar a quantidade do que está acontecendo ali de um desenho grande, certo? Então eu já vou partir ali do quarto desenho e eu vou tentar dar um jeito de contar o número de elementos ali sem ficar contando um por um. Eu penso em uma estratégia. E aí depois eu tento estender essa estratégia para qualquer outro valor, certo? Bom, então olha só. Eu vou lá no. Ele deu 4 desenhos aí, né? No item 2. Eu vou pegar o maiorzão ali, ó, o quarto desenho. Percebe que ele é feito por quadradinhos e por triangulinhos. Aqui a gente não vai fazer diferenciação entre essas duas coisas. Um triangulinho conta como um elemento e um quadradinho também conta como um elemento, certo? Independente do formato, um triangulinho ou um quadradinho é tudo elemento. Então, olha só. Pausa o vídeo agora e tenta pensar em um jeito bom de contar quantos elementos tem nesse quarto desenho, sem você ficar contando um por um, certo? Então pausa e depois pode despausar para a gente continuar. Continuando aqui, pessoal, então um jeito bom seria fazer o seguinte: você percebe que bem no meio da figura você tem sempre um grande quadradão formado por vários quadradinhos, certo? Para contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho ali no meio, é só eu fazer a quantidade de quadradinhos da linha vezes a quantidade de quadradinhos da coluna. Então, no caso do meu exemplo aqui, ó, da quarta figura, né? Eu tenho 4 vezes 4, eu tenho 16 quadradinhos no meio, certo? Ah, e as pontas? As pontas sempre vai ser, é só fazer 4 mais 4 aqui, né? Então eu tenho 8 triângulos no total, tá visível, né? Então no total eu tenho 16 quadradinhos mais 8 triangulinhos, dando 24 elementos. Agora percebe que então, ó, vamos voltar para tentar fazer um passo a passo. Eu fiz o seguinte, esse é o quarto desenho, certo? Eu fiz 4 vezes 4 por causa dos quadradinhos, mais 4 por causa das duas laterais formadas só de triângulos, né? Então, e se eu quisesse contar no desenho anterior, ali no terceiro desenho? Percebe que eu poderia fazer 3 vezes 3, mais 3 mais 3. Percebe o padrão aí? Então, para qualquer desenho desse tipo que eu tenha, eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar o número, a posição dele, eu faço esse número vezes ele mesmo, mais ele, mais ele. Isso, juntando tudo, eu tenho como se fosse n ao quadrado mais n mais n. E agora no terceiro, na terceira sequência aí, dá uma olhadinha também. Pausa o vídeo se quiser, espera um pouquinho, tenta achar um padrão e depois volta aí. Beleza. Voltando, se você conseguiu pensar em um padrão aqui, a gente tem os números ímpares, né? Ó, no primeiro desenho eu tenho 1, no segundo desenho eu tenho 3, no terceiro desenho eu tenho 5, depois 7, depois teria 9 e por aí vai, né?
E agora, como que eu posso pensar em um jeito bom de descrever a quantidade de quadradinhos que forma cada desenho? Percebe que eu posso fazer assim, ó. Vamos olhar pro desenho, pro quarto desenho ali, ó, o maiorzão. Se eu olhar na horizontal, ele é feito de 4 quadradinhos. Se eu olhar na vertical, ele é feito de 4 quadradinhos. Então eu posso fazer a seguinte conta: 4 mais 4. Só que percebe que nesse momento eu acabei contando duas vezes. Tem um quadradinho que ele foi contado duas vezes, né? Então eu preciso tirar um. Então a conta mesmo vai ficar 4 mais 4 menos um, dando 7. Realmente é o quanto tem ali, né? Então, se eu tivesse o quinto desenho, eu poderia fazer 5 mais 5 menos um. O sexto desenho, 6 mais 6 menos um. O décimo desenho, 10 mais 10 menos um. E o desenho n? N mais n menos um. Ou ainda simplificando, né? 2n menos um. Continuando aí a página 424, a gente tem aí a soma de números consecutivos. Eu não lembro exatamente com qual dos nonos, mas com um de vocês eu já fiz a primeira, né? Mas se quiser assistir aí, se quiser pular também pode pular. Mas a segunda eu sei que a gente não fez junto, não. Bom, a primeira diz pra gente o seguinte: a soma de quatro números inteiros positivos consecutivos, ou seja, quatro números positivos seguidinhos, né? Pode ser um número primo? Justifique sua resposta. Bom, nesses casos em que ele pergunta alguma coisa e pergunta se isso vale sempre ou se pode ser, não sei o que, você precisa começar fazendo alguns testes. Então pausa aí, tenta. Ele falou pra gente que a soma de quatro números positivos consecutivos pode ser um número primo? Experimenta. Pega quatro números seguidinhos aí. Pode ser, sei lá, 5, 6, 7, 8. Pode ser o 20, 21, 22, 23. Você que sabe, pega quatro números, testa. Pega mais quatro e testa. Pega mais quatro e testa de novo. E vê se dá certo o que ele está falando ou não. E aí, depois de alguns testes, tenta descobrir por que que acontece alguma coisa, né? Por que que isso sempre acontece do mesmo jeito. Ok? Pausa aí, tenta fazer, a gente já volta. Voltando aí, pessoal. Então, se vocês fizeram alguns testes, vocês podem perceber que sempre que você soma quatro números seguidinhos, né? Vai acontecer de que o resultado final vai dar um número par. E a gente já sabe que número par, tirando 2, né? Só que o 2 é muito baixo. Qualquer outro número par não é primo, né? Então, a resposta dessa é não. Não pode ser um número primo, porque sempre vai dar um número par. Agora, para que você justifique a resposta, você vai precisar pensar por que que sempre dá par, né? Então percebe que sempre que você soma quatro números seguidos, independente de por qual número você começa, vai ter o seguinte: você vai ter sempre dois números pares e dois números ímpares. Se você efetuar a soma dos ímpares entre eles primeiro, essa soma vai dar par. Ou seja, no final você vai estar somando apenas pares, né? Então é por isso que sempre vai dar par. Portanto, não pode dar um número primo. Agora o item 2 aí, a soma de três números inteiros positivos, a mesma ideia, só que é com três números agora, né? Pode ser um número primo? Bom, faz alguns testes, pausa o vídeo e a gente já volta. Voltando aí, pessoal, vocês devem ter percebido que a mesma ideia não vai funcionar, porque dessa vez depende de por qual número você escolhe começar. Nem sempre vai dar par, né? Dessa vez pode dar par ou pode dar ímpar. Mas uma coisa que você pode ter percebido é que sempre tá dando um múltiplo de 3, né?
Então, existe um motivo aí para sempre dar um múltiplo de 3. Você pode escrever aí, não vai dar um número primo, porque sempre vai dar um múltiplo de 3, certo? Mas o porquê sempre dá um múltiplo de 3, isso aí eu vou deixar de desafio para vocês descobrirem por que sempre dá. Isso vai ficar em aberto, certo? Virando a página aí, a gente tem a página 425, um quebra-cabeça com polígono, certo? Não precisa nem ler o enunciado, vai ali no item A e só responde assim, ó. Quer geometria? Fala com o Danilo. Fechou? Ou se você quiser também pode responder assim, ó. Quer geometria? Arranja uma máquina do tempo, volta pro ano passado e aí fala com o Guilherme. Que eu não tô afim de fazer geometria agora, certo? E pode virar a página. Para terminar, finalmente, página 426. Dá uma lida aí. É uma questão do Enem. Pausa o vídeo, tenta resolver. Daqui a pouco a gente volta. Voltando aí, galera. Bom, você tem aí a mesma ideia então das questões iniciais desse capítulo, certo? Você tem um padrão aí, né? Como como é uma questão em teste, você pode sim testar as alternativas e só uma delas vai funcionar, obviamente. Se você fez isso, você deve ter chegado na resposta B. B de barril do Chaves. Sei lá. C igual a 3Q mais 1, né? Mas por quê? Aqui a gente pode imaginar o seguinte, né? Que para cada quadrado novo que eu vou formar, eu preciso colocar três segmentos. Porque ele vai aproveitar, digamos, a bundinha do quadrado que já estava lá, né? Ele vai encaixar assim, como se fosse um U de lado. Então, para cada quadrado novo, são 3, né? Então, 3Q seria por causa disso. Porque para cada quadrado eu tenho que usar 3, né? Quadradinhos. E esse mais um é só para justificar que o primeiro dos quadradinhos, ele na verdade precisa de um a mais, porque ele não tem tipo um quadrado antes dele para pegar o quarto lado, né? Então esse um ele representa o quarto lado só do primeiro quadradinho aí. Isso aí, galera, fechou? Então, boas férias aí, adiantadas. Se divirtam, descansem, façam exercícios. E manda mensagem aí, qualquer coisa, valeu, é nóis, abraço.